Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Fala Doutor, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, na qual a gente sempre procura abordar um tema que seja de importância para a população em geral, que seja leiga nesse assunto que a gente propõe, né? Mas também que seja de interesse para todos os nossos colegas médicos. E hoje, esse tema eu tenho certeza que também vai ser de interesse de todos, porque é algo que está numa evolução meteórica nos últimos anos. Nós vamos falar hoje, o tema nosso vai ser radiologia intervencionista, né? Lembrando que esse episódio é o nosso episódio de número 51 do podcast Fala Doutor, que é organizado e é feito pela Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos, né? Muito bom, né? Todos esses episódios que são feitos aqui pela APM, eles ficam disponíveis na página da APM, tanto no YouTube, como também fica no Spotify. E hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema. Radiologia intervencionista, né? Você pode... O que é isso? Pode ter passado até por algum procedimento que envolveu a radiologia intervencionista e não nem saber que você passou por isso. E esse tema é um tema assim bem um pouco mais específico. Nós não temos um número tão grande de radiologistas intervencionistas aqui no Brasil mesmo, né? E quem vem nos falar sobre isso é um camarada que tem uma expertise muito grande nesse assunto, que é o Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto, médico formado pela Universidade de São Francisco, aqui de Bragança Paulista, né? Faculdade de Ciências Médicas, né? De Bragança Paulista. Formou em 94. Jovem, um garoto ainda. Ele fez cirurgia geral na residência médica no Hospital Santa Marcelina. Depois veio fazer a parte de cirurgião, como cirurgião vascular, também lá no Santa Marcelina. Estou comentando isso para vocês saberem que para chegar até ser um radiologista intervencionista, tudo que tem que ser feito, né? E ele é radiologista intervencionista do programa de residência médica da Faculdade de Medicina da USP. Isso já foi de 2002 até 2007, né? Fez doutorado em radiologia intervencionista pelo programa de pós-graduação, né? Também da Faculdade de Medicina da USP, né? E professor do curso de pós-graduação de doutorado nessa área, também lá no HC. Depois veio para Taubaté, né? Concursado da Faculdade de Medicina de Taubaté, da Unital. Atualmente é professor na Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, que é a Humanitas, e é titular pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Inclusive, onde veio a ser presidente no biênio 2015-2016. E ele coordena a Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular e Imaginologia, ou seja, relacionada com imagens, né? E Radiologia Intervencionista da Faculdade de Medicina de Taubaté, a Unital, e também coordena a Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular e a mesma coisa, Radiologia Intervencionista, Imaginologia, aqui na Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, que é a nossa querida Humanitas. Doutor Ricardo, que prazer recebê-lo
Eu sei que a sua vida é corrida, é Taubaté, é São José, é Dutra para cima, Dutra para baixo, né? Mas eu agradeço muito, viu, você ter a disposição de poder vir aqui nos falar, arrumar um tempinho, porque o que nós vamos conversar hoje aqui vai ser algo muito envolvente, sabe? É um negócio que vocês não imaginam o que a gente vai conversar aqui. Vai ser muito importante, é muito legal. E você, até para tirar, tirar algumas informações erradas que as pessoas recebem, né? Isso vai ser muito legal. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro, doutor Ricardo. Depois eu vou começar com algumas perguntas. Bom, primeiramente, muito obrigado, Dr. Otton, pela receptividade, por esse espaço, o alcance que isso tem não só à população leiga, mas também aos nossos colegas médicos e médicas. Já dito pelo Dr. Otto, eu fiz essa formação pensando em algo que eu vislumbrava lá atrás, talvez a partir do ano de 2003, 2004, que eu via procedimentos em que não se precisava cortar ou abrir a pessoa para se fazer um tratamento. Mesmo eu vindo da formação cirúrgica, eu pensava que pudesse ter procedimentos menos agressivos, menos invasivos, que devolvesse o paciente em melhores condições e mais rápido para junto à família. E que isso também tem um impacto de deshospitalização, quando possível, precoce e menos também impacto em custos dentro de um hospital. Porque nós sabemos que quem trabalha no sistema público de saúde, não existe equilíbrio. Já aqueles que têm a oportunidade de ter convênios médicos também estão passando por uma situação como todo o país. Então, a minha decisão por fazer radiologia intervencionista, quando o nome era muito pouco divulgado, foi quando eu tive a oportunidade de ir num congresso internacional com um preceptor na época, hoje chefe do Einstein, que eu disse para ele: percebe que tem muito menos empresas de cirurgia e muito mais empresas de radiologia? Ele falou: eu notei isso. A partir dali eu comecei a fazer alguns estudos, visitando sites na época de congressos europeus, de congressos japoneses, e vi que isso estava sendo algo cada dia maior, um volume grande, e aí então eu decidi, a partir do ano de 2000, de 99 para 2000, eu fui convidado a fazer uma formação, um fellowship lá no Instituto do Coração e no INRAD, no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. E ali realmente virou uma chave total, quando a gente imaginava que os tratamentos eram só para doenças vasculares, fazer arteriografia, angioplastia, mas não. Na verdade, a cirurgia vascular é 1/80 avos da possibilidade de atuação que a radiologia intervencionista tem. Então, hoje nós estamos envolvidos em várias áreas de interseções com colegas médicos. Na oncologia, na ginecologia, na pediatria, também nas soluções no trauma, no grupo do transplante, na oncologia cirúrgica, entre várias outras possibilidades. Então, é uma imensidão. Quando eu imaginei que era só um filão, não, é uma imensidão a radiologia intervencionista, e cada vez mais e mais, hoje no Brasil, como o senhor falou, nós somos 481 para cerca de mais de 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil. Então ainda carece de uma formação, mas ela precisa aqui deixar claro que ela precisa de formação, dedicação, certificação. Ninguém pode se auto-intitular um radiologista intervencionista ou uma radiologista intervencionista sem ter passado por toda a formação necessária que a sociedade e a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina exigem. É isso mesmo, né? Porque não é brincadeira. Para chegar a esse ponto, tem que passar por muita. São duas faculdades de medicina, né? Exato, são duas faculdades. Mas, então me fala, doutor Ricardo, o que é a especialidade radiologia intervencionista? Olha, a radiologia intervencionista talvez seja um dos maiores segredos bem guardados da medicina que muitos de os próprios médicos e médicas desconhecem. Então, a radiologia intervencionista ela teve um início nos anos 70, em média entre 74 e 75, quando um grande professor chamado Margulis
estava dizendo e postulando que uma nova subespecialidade estava acontecendo nos meandros dos Estados Unidos, em especial no Dotter Institute, né, em Portland, que tinha pessoas visionárias que pensavam em, através de métodos de imagem, seja ela radiografia, ultrassonografia, tomografia, que estava surgindo e não ainda existia ressonância, capaz de poder atingir a determinadas doenças sem que precisasse abrir o paciente. Com isso, começou-se a vislumbrar uma alternativa de alguns tratamentos para aqueles pacientes gravemente enfermos que não sobreviveriam, às vezes, a uma anestesia, a uma cirurgia de grande porte, e aí por dentro da luz dos vasos ou diretamente funcionando os próprios órgãos, era possível fazer a mesma operação com uma deshospitalização e uma recuperação mais precoce. E, portanto, diminuindo riscos de maior infecções, permanência hospitalar, contrair outras doenças, entre outras coisas. No Brasil, ela veio para os final dos anos 80, tinha um grupo de pessoas interessadas que já visitavam os Estados Unidos, fazendo as suas inserções, e em 1997 foi criado o Clube dos Angiografistas, pelo professor saudoso Renan Flacker, já falecido, que era um gastroenterologista clínico da Beneficência Portuguesa e que tinha uma ampla vontade de conhecer o sistema portal, o sistema digestório e outros mais. Ele é hoje a referência no maior atlas mundial feito por ele. Então, ele é um brasileiro que nos orgulha e que também dá o nome ao prêmio que nós criamos para ele em vida e entregamos. E aí esse clube de angiografistas, que era um pouco mais de 10, 12 pessoas, ao longo dos anos, eu comecei a participar em 99 com o professor Renan, com a professora Valéria Cardoso. Nós levávamos casos, vamos dizer, de desafios para eles opinarem como mais experts. E desde então eu estou, semana passada foi o nosso congresso, é o 27º ano, eu participo nos últimos 25. Como o senhor disse, eu presidi o biênio de 2015 a 2016 e fiquei na diretoria por todos os cargos diretivos até por 10 anos. E aí nós começamos a ter, depois de um tempo da minha formação, começou-se a ter centros de instrução e treinamento de novos radiologistas intervencionistas por todo o país. Então hoje nós temos 21 centros esparramados por Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, todas as áreas do Brasil, onde aqueles que desejam, após de ter formado médicos, se engajarem para se tornar um radiologista intervencionista, pelo menos mais 5 ou mais 6 anos de treinamento. Vindo da radiologia, ele ou ela ficam por 3 anos na radiologia diagnóstica e fazem mais 2 anos de radiologia intervencionista se obtiverem sucesso na prova. E por parte da cirurgia, hoje é um pouco mais longo, são 3 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de cirurgia vascular, são 5, e mais 2 anos de radiologia intervencionista, pelas prerrogativas que tem hoje da Associação Médica e do Conselho Federal. Não é fácil, mas é gratificante, né? É demais, né? É uma especialidade que tem o cerne, na minha opinião, a relação multidisciplinar. Então você consegue conversar com 6, 7 colegas diferentes no mesmo dia e aprender com todos eles. Então eu acho que o cerne dessa especialidade é ser interessado, gostar de estudar e estar pronto para ajudar, é de servir. O que ela nos traz de dissabores são, às vezes, a frustração de você não conseguir tratar o paciente, porque nós temos técnicas. E a técnica tem que servir ao paciente, não o paciente ser enfiado dentro de uma técnica. Então, por isso que a gente agrega vários nichos de colegas dessa essa reunião transdisciplinar, não é nem multi, ela é transdisciplinar, onde todo mundo opina em favor do paciente que está no centro de uma visão de prisma onde você oferece aquilo que há de melhor para o tratamento desse paciente. Muito bom, viu? Então quem que é o radiologista intervencionista e o que faz esse profissional médico? Então, esta especialidade trata, na verdade, muito das vezes, pacientes em comum com outros médicos e médicas. Por exemplo, alguém que já fez uma grande cirurgia abdominal, uma cirurgia
com bypass ou que teve alguma modificação que seria difícil voltar naquele lugar. Vamos falar, por exemplo, sobre o transplante de fígado. Uma grande operação, né? Paciente que ficou em fila, aguardando, e em feito essa operação pode ter complicações, seja na parte venosa, na parte arterial, na parte de canalículos biliares, e voltar para reoperar esse paciente é sempre uma dificuldade maior. E um risco muito Um maior. risco muito grande, não é um paciente comum, né? Então, nós temos técnicas que nos permitem, através e sempre guiados por imagens para poder ter exatidão do local, ter a segurança e precisão de conseguir desobstruir, de repente, algo que estava obstruído, estancar um sangramento, de poder dilatar uma área que está estenosada, diminuída de tamanho, em uma das anastomoses, né, das ligaduras que fazem entre o doador e o receptor. Isso eu estou falando no fígado, mas tem também no rim, tem no pâncreas, tem em outros lugares. Então, isto daí nos permite fazer com uma segurança e não raras vezes o cirurgião, a cirurgiã está conosco na sala. São sempre convidados para estar conosco, para poder pensar junto. Então, eu preciso ter todas as informações de todos os médicos que nos precederam, do que foi feito, qual a técnica aplicada. Então, isso já faz a gente ficar mais estudando ainda melhor aquele paciente, fazer aquela técnica exclusivamente para aquele paciente. Então, hoje o radiologista intervencionista ele atua desde o momento de realização de biópsias, de quaisquer que sejam os órgãos, a gente só não faz biópsia cerebral e biópsia cardíaca, o restante a gente faz, para entregar uma espécime que vai ser analisada para qual conduta terá, junto, por exemplo, com oncologista, com gastroenterologista, ginecologista, enfim, quais sejam os pares que estão ali, para que a gente possa fazer o melhor da amostra para poder ter a melhor decisão de tratamento. Nem sempre é com a radiologia intervencionista. Pode ser cirúrgica, pode ser quimioterápica, se for uma doença maligna, mas esse é o nosso objetivo, é servir aos dois ao mesmo tempo, paciente e referenciadores, médicos e médicas. Pegando o gancho, né? Então me diz agora quais são as áreas da medicina em que atua o radiologista intervencionista. Eu poderia dizer todas, mas para poder ficar mais explícito assim, nós temos uma interseção muito grande, principalmente nos grandes campos, que é a saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso e saúde da criança. Então, podemos atuar desde a dificuldade junto às crianças com doenças e enfermidades da via biliar, crianças que transplantam fígado por doenças graves que precisam. Na grande maioria das vezes, as doadoras são as mães e elas doam somente o segmento lateral esquerdo do fígado, porque depois de transplantado, cresce na criança o fígado. Né? Então, não é isento de complicações. Então, trabalhar com crianças com hipertensão portal, que podem ter varizes de esôfago, ter sangramento, risco iminente de morte. Então, é um outro tipo de paciente. O paciente pediátrico, né? A senhora é pediatra, sabe como é que é. É um outro envolvimento familiar. Né? Na saúde da mulher, nós temos todas as possibilidades, desde o diagnóstico seja de câncer de mama, de ovário, de quaisquer outras enfermidades malignas, bem como as doenças benignas. E aqui eu falo um pouco a respeito de duas situações muito importantes. Mulheres que desejam engravidar, que têm problemas funcionais ou ainda têm superajuntado a doença do mioma, que não é uma doença maligna, é um tumor benigno muito comum entre a primeira até a última menstruação da mulher em toda a sua vida e que quando cresce pode causar sangramentos, dificuldades, compressão de órgãos adjacentes na bexiga, no intestino, e isso muda e modifica a situação da mulher. Então, para aquelas que têm um diagnóstico estabelecido e a técnica que possa privilegiar não ceifa ela de ficar sem o útero, uma das possibilidades é a embolização, que a gente caminha por dentro da circulação, através da virilha, da artéria, né? E com isso a gente consegue ir lá e desvascularizar, quer dizer, corta a comida do mioma através de pequenas partículas que, em fechando, faz com que o mioma involua, mas a paciente não deixa de ter mioma no útero.
Ele só não tem mais atividade de crescimento. Então, essa é uma situação que a gente invariavelmente tem já com pacientes que já fizeram esse tipo de procedimento de forma exitosa e que se transformou depois numa gestação, seja de gemelar, seja de pacientes que hoje já estão acima dos seus 13, 14 anos, que a gente ajudou a participar, e você se envolve com a família. Uma outra situação que acho que poucas pessoas lembram, inclusive alguns médicos e médicas, ginecologistas, é quando no momento do parto é sabido previamente que a paciente tem uma alteração da placenta. Entre elas a gente tem o acretismo, o precretismo, que podem causar um sangramento incompatível, às vezes, durante o parto, e que precisa de uma solução porque sangra muito, e essa paciente pode vir a falecer. Quando é sabido previamente, durante os pré-natais, existe, através da radiologia intervencionista, a colocação pelas 2 artérias da virilha, a gente coloca um catéter, que eu mostro daqui a pouco, que esse catéter é colocado junto às artérias ilíacas internas, que comandam boa parte dessa nutrição da pelve. E quando o ginecologista ou a ginecologista vai fazer, por exemplo, a cesariana, e a placenta, às vezes, não só ela está adentrando ao útero, como também, às vezes, ela pega a placenta ainda é prévia, ou seja, ela é primeira antes de chegar no nenê. E aí pode virar um estado do que era tudo bem, como a gente ouve, né? Gestação não é doença, mas pode se transformar muito e gravemente para os dois, mãe e filho. E aí a gente consegue colocar esses pequenos balões que, quando insufla, ele corta temporariamente a circulação para que o ginecologista faça a operação, e a gente vai desinsuflando e insuflando, controlando o sangramento, e também para se não houver situações, tudo bem, mas para a gente minimizar a chance de fazer uma esterectomia pós-parto ou puerperal. Então, a radiologia intervencionista, e nós ficamos na sala durante o tempo todo, comandando essa abertura e fechamento para controlar o sangramento. Isso é muito legal, porque não é tanto tempo atrás, não. A gente via muitos casos, né, desses que tinha um desfecho pior possível. Pior possível. Então isso veio para ajudar muito nessa área da ginecologia, da obstetrícia, né? E é composto por um time inteiro, porque Exato. isso mobiliza banco de sangue, hematologia, ginecologistas, os radiologistas intervencionistas, ou seja, a enfermagem toda. Quer dizer, o hospital tem que ter essa estrutura para dizer, pode trazer para cá, porque aqui tem essa retaguarda. Isso é importante. Perfeito. Você comentou sobre a saúde da mulher e na saúde do homem. Qual que teria a atuação maior da radiologia intervencionista? Hoje a gente vê pela nossa realização de tantas biópsias de próstata para ter a certeza da desconfiança de uma neoplasia, de um câncer de próstata, ou para afastar exatamente essa possibilidade. Mas o que mais nos preocupa é que existe em paralelo uma doença que é o mais comum no homem, que é a hiperplasia prostática benigna. O crescimento do envelhecimento do homem, a próstata cresce. Então, o que acontece? Isso traz ao homem, dos 50 a mais, todos terão, e cada ano que passa, e cada década que passa, mais terão, que resulta principalmente em sintomas de irritação ou de dificuldade de esvaziamento da urina. Então, às vezes, começa a ter o jato mais fraco, acorda muito pela noite, tem sintomas de que parece que está com uma hesitação de querer urinar a todo momento, mas não acontece. E isso daí tira o humor dos homens, né? Sim. E isso faz com que mexa exatamente com a qualidade de vida da casa. Que aí o homem levanta, acende a luz, tosse, fica resmungando. Então, mexe com a qualidade do sono do próprio paciente, e isso daí vai minando a pessoa aos poucos. Então, existem possibilidades para aqueles casos. Nós sempre recebemos primeiro os casos que são os mais graves, que são aqueles que têm um marca-passo, que está anticoagulado,
que não pode sofrer cirurgia, anestesia geral. Então, com todas as comorbidades associadas, temos hoje uma disponibilidade que é nada mais não, é uma coisa que foi construída com muito pensamento e dedicação, que é a embolização das artérias prostáticas. Como a próstata ela acaba crescendo em função do metabolismo da testosterona, de um Sim. dos seus metabólitos, vamos assim dizer, para a população, que faz ter o crescimento. Então, se nós formos até lá e navegarmos por dentro da circulação, chegando a encostar próximo da próstata, onde tem os vasos, nós podemos ocluir e entupir propositadamente, que é, por exemplo, como isto aqui, que é uma partícula que pode fechar, não sei se assim a gente consegue mostrar melhor, que pode fechar, ocluir e diminuir a alimentação que a próstata está recebendo. Consequentemente, ela diminui de tamanho, consequentemente, diminui os sintomas que este homem tem. Essa técnica foi uma técnica idealizada por um brasileiro, que a questão de 3 semanas nós estávamos no Congresso Europeu, ele é o 37º a ser laureado com isso em todo o mundo, é o pioneiro da técnica e todos os estrangeiros vieram treinar no Hospital das Clínicas para reproduzir isso depois no Hemisfério Norte. Então é uma honraria que determinou muito tempo de estudo, desde os casos iniciais na Harvard Medical School até se transformar nas publicações mais exitosas que nós temos. E hoje ela faz parte do rol de indicação da American Urology Association, que corresponde aos Estados Unidos, o que é aqui a Sociedade Brasileira de Urologia. Então nós temos em comum acordo com alguns urologistas que entendem sobre a necessidade de quando essa técnica pode ser utilizada, porque a urologia tem inúmeros outros armamentos que podem, desde a cirurgia mais radical, né, até as cirurgias mais conservadoras. Então, isso é uma outra possibilidade. Então, não obrigatoriamente é só para os casos que o paciente tenha muita comorbidade associada, né? Pode ser usado em qualquer... Porque existe uma situação que quando é conversado sobre técnicas de, por exemplo, o pessoal leigo chama raspagem da próstata, Isso. né? Que é RTUP, que é a ressecção transuretral da próstata. E aí o que acontece? Em algumas situações, dependendo da situação do paciente, ele pode ter uma ejaculação retrógrada, vai para dentro da bexiga. Então, ao invés do sêmen ser expelido pelo pênis, vai para dentro. Isso dá uma confusão na cabeça, dá um bug na cabeça do homem. Em outras situações, se ele vai para uma cirurgia da prostatectomia aberta, como é dita, ele pode ter, além disso, pequenas ou muitas lesões da parte neurológica, o que leva à impotência sexual. Tem a disfunção erétil, ou seja, mesmo quando quer namorar, não consegue. Exatamente. Então, hoje tem outras situações como robótica, mas isso não é para uma população total de um país. Exato. Ainda não existe assim, né? Então, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento com as ressecções e suas diferentes energias que são usadas, ROLAP, hoje tem Green Light, tem várias possibilidades dos armamentos, mas em alguns casos o paciente hoje chega para o seu urologista ou sua urologista e pergunta: eu não posso fazer a embolização de próstata, que é com anestesia local, e eu vou embora no mesmo dia? É um questionamento que em outra ocasião não tinha. Então, o paciente é sempre o cerne e o ponto central da decisão do tratamento. É unir o que ele tem com o que pode ser feito. Legal. Continuando ainda nisso, nas áreas de medicina que o radiologista intervencionista vai atuar, na saúde da criança também tem oportunidades disso, né? Sim. Tem doenças que são crianças que nascem com um distúrbio, por exemplo, da formação de cálculos intrahepáticos, né, no fígado. Isso se faz por várias vezes por distúrbios metabólicos, principalmente também quando essas crianças têm
doenças ou tromboses, de alguma forma, que pega um encontro, um carrefour, um encontro entre a veia esplênica e a veia mesentérica, que forma a veia porta, uma trombose de porta, às vezes a gente consegue recanalizar e voltar à funcionalidade, ou tem trombose das veias, das irmãs, veia hepática direita, média e esquerda, que chama Budd-Chiari, que também é uma situação da coagulação da criança. Ela tem mais chance de deixar o sangue mais grosso do que mais fino. E nessa situação pode levar à chamada trombose. E assim a gente pode conseguir não só desobstruí-las, algumas ou as 3 delas, como talvez criar um caminho alternativo que é por dentro do fígado para descomprimir a pressão que está dentro do fígado, que a gente chama de TIPS, que é um procedimento extremamente complexo, talvez o mais complexo da radiologia intervencionista que eu conheço. Nas crianças, quais que são comumente vocês são chamados para fazer biópsias? Quando a criança tem uma investigação e a doença hepática, por exemplo, ela ou renal, também tem sido mais frequente, que não tem uma elucidação anatomopatológica, ou seja, aquele pedacinho que a gente tira que vai para o microscópio, que vai para um estudo mais profundo. Então é quase uma situação de extrema necessidade, porque ninguém fica fazendo biópsia sem que haja uma indicação extremamente formal, principalmente em criança. Então, doenças hepáticas, doenças de depósito no baço, que é uma outra coisa, às vezes linfoma, né? Doenças pulmonares, que às vezes a gente precisa, a criança começa com derrame pleural, líquido no local onde não deveria, a gente punciona sob anestesia sempre, com conforto para o paciente, para tirar aquele líquido e mandar para estudo, às vezes um pedacinho da pleura para poder saber do que se trata. Então, o disparo para nós é sempre o caso clínico do paciente. O que era feito às cegas, hoje não há conforto, necessidade mais. Você consegue chegar visualizando todo. E com uma coisa extremamente importante, o método de imagem é um documento médico legal. Sim. Você também se ampara do que você fez, tem data, dia, tem tudo que é feito, tem relatório. Então, aquilo faz parte de um prontuário médico do paciente. Isso é fundamental. Agora, nós falamos da criança e agora, invertendo o polo, para a saúde do idoso, o que é mais usado a radiologia intervencionista? Todo mundo olha para a pirâmide do Brasil, né? E nós sabemos que a nossa pirâmide lá nos anos 70 e 80 era larga, uma base muito larga, com muito crescimento, né? E hoje ela encolheu, então agora a pirâmide está invertida e os idosos, os 50 a mais, 60 a mais, estão cada vez se acumulando mais, querendo ter também uma vida melhor, que já se aposentaram, ou que seja, com qualidade de vida. Todos em busca da longevidade, né? Enfim, hoje a medicina faz essa longevidade cada vez mais longe, mas existem de forma inexorável as doenças que mais acometem os idosos. É doença cardiovascular, não é? Doença osteoarticular e doenças neoplásicas. Então, não sei se é um tripé tão somente, além sempre da saúde mental, que para o idoso essa revolução tecnologia deixa, às vezes, com um bug na cabeça, de tanta informação que a pessoa se vê, às vezes, ansioso. Na idade de passear, está ansioso. Exato. Né? Então, hoje nós temos algumas tecnologias que nos permitem, por exemplo, pacientes com doenças articulares, antes de ir para uma determinada cirurgia, como uma prótese, que não é só uma prótese, é risco de trombose venosa, é risco de infecção, muito tempo acamado, falta de colocar carga nas pernas, entre outras coisas. Hoje a gente consegue, através de uma embolização das artérias geniculares, portanto eu estou falando dos ramos da artéria poplítea, nós estamos falando de 2,5, 2 milímetros, de a gente causar ali um breque na doença inflamatória, não só de desgaste osteoarticular, mas de doença inflamatória, melhorando o paciente até que ele possa fazer um exercício de resistência, ganhar massa muscular, porque o grande problema com a idade avançada é ter autonomia
e lucidez. Então, quando se faz exercício, prorroga o início do Alzheimer. Quando se faz exercício, ganha-se massa muscular. Então, se eu quero ir até lá e perna eu tiver, eu vou. Então, isso é muito importante. Então, hoje a gente faz isso, faz medicações anti-inflamatórias intra-arteriais localmente para minimizar, porque a doença é inexorável, ela vai acontecer, que é o envelhecimento. Então, isso é muito importante. A outra coisa são os cânceres, que essa, ao longo do tempo, das exposições, do fator genético, mas a gente tem a epigenética, é aquilo que a gente pode evitar que aconteça se tivermos uma mudança do estilo de vida. Enquanto mantivermos hipertensos, fumantes, obesos, irritados, amargurados, tudo isso tem uma influência daquilo que vem de fora. Então, nós temos o nosso genótipo e temos a nossa expressão fenotípica. O que a gente quer que a gente entenda que é o melhor para a gente. Então, isso é uma outra situação. E a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata. Todo mundo só pensa propriamente na questão do coração. O infarto. Ele é o carro-chefe, que é o primeiro que chega, o primeiro que dá dor. Às vezes, o AVC isquêmico não deu tempo nem de se dizer que teve dor. Às vezes tem uma situação grave, única e fatal. E a outra situação é a parte vascular periférica, que é onde pode ter entupimento através do cigarro, do colesterol, do sedentarismo, tudo isso, história familiar prévia, aneurismas. Então é muito importante, a primeira coisa, quando se fala em check-up, não é exame. Check-up é ir visitar desde o seu médico da UBS, seja do consultório, seja da policlínica, seja de onde for. É ouvir a sua história, pôr a mão e examinar. Não examinar doente, eu, Ricardo, considero um crime. Então eu falo isso para os alunos. Não examinar todo mundo fala crime, é isso, para poder lembrar que quando não examina o doente, você está cometendo um crime para com o doente e para com a sua consciência. Então tem que rever os posicionamentos se você quer realmente ser médico, né? E médica. Então essa é uma coisa. A segunda coisa é que ter cada vez mais e mais acesso à população na unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde é o cerne da formação de uma pirâmide de não é complicações, de complexidade. Se você vai mais próximo, onde você conhece seu médico, sua médica, vai a pé da sua casa, tem a oportunidade de chegar e é conhecido, o acolhimento é muito melhor e tudo fica mais fácil. Então não adianta querer sair e ir para o pronto-socorro para fazer algo que não é lá que tem que ser feito. É na unidade básica de referenciação, que te manda depois para uma hierarquia, para uma segunda instância, depois de uma terceira instância até a forogravidade. Você tocou num ponto agora crucial, né? Nós temos as doenças, né? A longevidade está cada vez aumentando mais. Os casais estão tendo poucos filhos, né? Então, o que vai acontecer? E hoje a gente tem uma inversão na saúde da população, saúde primária, saúde secundária, saúde terciária, digamos que a terciária seria o pronto-socorro, Hospital de alta hospital complexidade. de alta complexidade. E o que acontece, já não é de hoje, né? Que está acontecendo é que não se procura praticamente atenção básica, né? Eles vão direto para o pronto-socorro, né? Então a prevenção fica de lado, né? E isso é um problema que não vai ser fácil de estar se tentando, né? Incrementar, melhorar a atuação lá na base, né? Mas A estrutura do PENAB é maravilhosa. Se você ler a sim, cartilha, é, programa de assistência básico, ele tem direções, tem hierarquia, tem forma de referenciação, tudo isso. O problema é que a pessoa, por exemplo, principalmente quem usa convênio médico, que ainda tem o convênio médico, vai no 3 ou 4 mesmos médicos de mesma especialidade na mesma semana. Não tem como equilibrar isso. Então, parece-nos que existe agora uma tentativa, principalmente do pessoal da maior idade, como se diz, né, que
tenha um médico de referência, voltar com aquele médico de família Exato. que orienta. Neste momento, agora sim eu vou lhe dizer para ir pontualmente nesse aqui. Vou ir Exato. pontualmente. Por quê? Porque senão o paciente, chega uma hora que ele vai conversar com você, ele fala, eu já não sei em quantos médicos eu fui, não lembro nem do nome do último. Exato. Então vira uma situação que ela é insustentável, inclusive financeiramente. Perfeito. Mas voltando ao nosso tema aqui. Nós comentamos sobre a saúde do idoso e agora diretamente relacionado com a saúde do idoso, mas não só com a saúde do idoso, são as doenças oncológicas, né? Então, pulmão, tórax, cabeça e pescoço, né? Onde que mais radiologia intervencionista? A gente tem uma ação muito grande quando eu falei previamente da biópsia, né? Quando nós somos chamados para fazer punções ou mesmo biópsias profundas, biópsias mediastinais, onde anteriormente era feito a céu aberto, que era a chance que se tinha, né? Mediastino não é um lugar muito simples de se mexer, né? Nós temos toda ali uma interseção respiratória, digestória, neurológica, vascular, tudo junto. Então, a gente, muitas das vezes, é chamado para, guiado por ultrassom, ou no tórax, que nem sempre o ultrassom nos permite, sim a tomografia, fazer biópsias juntos a áreas muito vascularizadas, com chances de sangramento. E nós sabemos disso. Então, nós estamos preparados para um pneumotórax, que é um deslocamento de ar, que é onde não deveria ficar na pleura, um sangramento, hemoptise, que é um sangramento originário das vias respiratórias. Então, esse é outro reforço que eu quero dizer. O radiologista ou a radiologista intervencionista tem que estar preparado para a complicação. Tem que ter a formação para isso. Fazer procedimentos sem conhecer as complicações, é melhor não fazê-lo. Não querer se habilitar para tal sem formado estar. Isso é muito importante. E a outra coisa importante é que, por exemplo, linfonodos mais profundos em cadeias cervicais, que podem ser biopsiados, aí junta a carótida, junta a veia jugular, riscos de sangramento. Então a gente assume esses riscos porque tem a precisão do diagnóstico. Mas existem, em algumas situações, que não é isento de nenhuma complicação. Lógico. Ter nascido, você já está com chance de complicação. Lógico. E além disso, no tórax, a gente faz toda essa parte de diagnósticos de nódulos que cresceram ou que foram achados incidentais. E o achado incidental cabe uma reflexão. Talvez o paciente não precisava nem ter feito o exame. E assim, o achando, descobriu. Porque existem também uma demanda de muitos exames desnecessários. Imagina, o senhor como pediatra, no máximo para colher um hemograma deve ser muito difícil. Se a criança está vermelha brincando, não tem nenhum grau de verminose, não tem, enfim, por que fazer o exame? Lógico. Só que hoje os pais e mães são mais ansiosos que os próprios pacientes. Então, cavidade abdominal, a gente faz procedimentos de desobstrução, de via biliar, que é uma coisa muito comum quando os cânceres, em especial ali da região do pâncreas, do duodeno, de um dia para o outro o paciente começa a ficar amarelo, os olhos amarelos, pele amarela, o xixi mais escuro, as fezes mais claras, até que prove o contrário, é um câncer, mas poderia também não ser. Então, às vezes, a gente não só desobstrui essa área através de catéteres, não sei se eu já posso nesse momento mostrar aqui, Lógico. são catéteres que ajudam, por exemplo, a gente mostrar e tirar esse líquido que estava dentro das vias biliares. Ou pacientes que já foram operados, aqui é um dreno que permite ter muitos furinhos que capta essa secreção e para o lado de fora, através da pele do paciente, funciona como um dreno que não precisa abrir a barriga para botar lá dentro. A gente faz isso de forma percutânea, ou seja, através da pele. E ele tem marcas radiopacas que a gente consegue controlar onde ele fica. Então, isso também é muito importante na hora de você ajudar um colega. Assim como quando a gente fala de fazer biópsia, fica todo mundo muito preocupado. As biópsias são feitas sobre sedação, sob anestesia local, quando é muito superficial. E a gente usa uma agulha como essa. Elas são todas centimetradas e, ao mesmo tempo, elas são capazes de serem vistas através do ultrassom.
A gente arma essa aqui e quando a gente encontra o local, é feito um disparo. E esse disparo tem uma gavetinha aqui dentro, não sei se vai conseguir olhar, mas essa gavetinha aqui, ela nos permite ter um filetinho do órgão que você está retirando. Então, isso que é uma biópsia, tá? A gente pode fazer isso a depender do local, algumas tantas vezes quanto for necessário. Então, na parte também que a gente fala bastante, intervenções renais, pós-operatório com sangramento. Acabou de terminar uma operação, ela foi feita por vídeo, laparoscopia, e aí ao final daquilo o paciente começou a ter um sangramento. Tudo que o cirurgião não quer é ter que entrar de novo na barriga, seja com furinho ou aberta, para localizar esse sangramento. Então nós utilizamos desde a tomografia com contraste para mostrar e depois nós vamos navegando por dentro da luz dos vasos. Ah, tá bom, Ricardo, e como se faz isso? Aqui é uma demonstração como se esse canudinho fosse um vaso e eu estou puncionando com uma agulha de verdade para entrar no vaso. Quando isso acontece, começa a jorrar sangue aqui por trás. Jorrar não, a gente vê o sangramento. E a partir disso a gente consegue colocar uma engenhoca, que é um fio guia por dentro de um catéter, por exemplo, como este. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Esse é um catéter que tem uma curva com determinada situação que a gente pode usar e ele é passado por dentro de um introdutor, que é o que vai ficar na perna do paciente. Portanto, o furinho que a gente faz para entrar na artéria é de 1,5 milímetros. Ou seja, não tem ponto, não tem como ter sangramento. E por dentro a gente passa este catéter que vai ficar lá dentro. Então, se vocês observarem, o meu catéter está aqui e eu consigo manipular pelo lado de fora que um fio guia possa progredir dentro desse catéter. Eu estou aqui, ó. Se vocês olharem, vai sair aí, ó, o fio guia caminhando dentro da circulação. Ele está em caminho ali para o Dr. Otto, ó. Eu consigo que ele não cause dano e a partir daí eu consigo caminhar com o meu catéter até onde esse fio guia está. Eu posso retraí-lo e chegar, por exemplo, no vaso que eu desejo. Quando eu tirar esse fio guia, ele volta a ter a memória de ficar da forma com que ele foi fabricado. Com isso, eu consigo, de lado de fora, manipular. Eu consigo virar para um lado, para o lado de dentro, para o lado de fora, por exemplo, como no tubo da aorta. Então, eu consigo saber se eu estou indo de maneira posterior à aorta ou de maneira ao ventre anterior da aorta. Peraí, Ricardo, e você vai na tentativa e erro? Foi assim que me perguntaram a primeira vez? Eu falei, não, a gente vai guiado pela anatomia. Então, nós temos que ter um atlas dentro do cérebro em tempo real, dentro da sala. Não só para ver o que é o correto, como as variações anatômicas, que é muito comum nos seres humanos. Lógico. Então, um lado e do outro da paciente, por exemplo, eu posso ter artérias renais diferentes do lado esquerdo e do lado direito. Então, tudo isso a gente tem que estar, já provisionando. Então, não é um único catéter, são vários tipos de catéter que com um não dá, a tortuosidade. Nós estamos trabalhando em cima de uma anatomia que o paciente nos traz, não somos nós que criamos. E isso em todo o corpo. Então, isso é uma coisa bacana porque a gente consegue, além disso, alguns tipos de tratamentos na questão do câncer, este só é um modelo, ao invés de ir lá e tirar o fígado do paciente, 2/3, e o paciente às vezes ter dificuldade pela função hepática, não é só pelo volume, aproveito para dizer que todo mundo fala, o fígado regenera, né? O rapaz estava com a gente aqui e falou, o fígado, Daniel, né? Isso. Daniel falou, o fígado que regenera? Sim, é. A lenda de Prometeus, é isso mesmo. Mas aí a gente pode, por exemplo, como essa estrutura, eu chegar dentro do fígado e depois, puncionando aquele fígado, pode abrir, essa é uma das maneiras, e isso é ligado a um gerador de calor que cozinha o tumor. E cozinha feito esse guarda-chuva que está aqui, ó, certo? E aí a gente consegue fazer uma área de ablação sem precisar operar o doente, né? De tal forma que isso agora nós estamos insistindo para que haja no SUS. Fizemos uma moção junto ao Ministério da Saúde para que isso seja estendido ao SUS, para diminuir principalmente um tumor que cresce muito nos jovens. Jovens que eu estou falando abaixo de 38 anos, que é a metástase do intestino que vai parar no fígado, metástase coloretal. Nós estamos observando um decêncio
da idade muito grande. E aí são pessoas, quanto mais jovens, tem um desfecho pior. Então, a ablação pode ser com uma agulha, ou com 2, ou com 3, dependendo do tamanho do tumor. Isso que chama-se ablação por radiofrequência. Mas também existe por micro-ondas. Espera aí, Ricardo, me explica que micro-ondas eu tenho lá na cozinha da minha casa. Na verdade, é através daquela movimentação da agitação das partículas que a gente leva para dentro do tumor e ele vai sendo bombardeado a ponto de a gente poder também fazer uma área ao redor dele de segurança, que é onde não tem mais o câncer. E a outra possibilidade, a gente começou a fazer, todos esses casos foram os primeiros aqui no Vale do Paraíba, litoral, montanha e sul fluminense, que a gente utiliza também a ablação, a morte do tumor por frio. Então a gente usa crioablação para alguns tipos de tumores, né? Tumores renais, tumores da parte abdominal, principalmente do reto abdominal, da onde é o músculo que faz exercício e tudo mais, que existe chamado tumores desmoides. E a gente fez um caso exitoso também, que é unir gases nobres que levam a temperatura abaixo de 150 graus. E aí você mata o tumor por crioablação. Então é uma outra situação. Então, assim, nós temos, dependendo, se eu for falar, eu vou falar de forma vagamente, mas que o disparo que nos é trazido pelos colegas médicos é, Ricardo, e aí eu já quero aqui dizer que eu não trabalho sozinho, sou eu, Ricardo Augusto, Renato Zangiacomo e a Laís Basaglia. Somos 3 radiologistas intervencionistas no Vale do Paraíba. E aí a gente precisa, sempre numa discussão multidisciplinar, que deve estar acontecendo alguma nesse momento que eu estou aqui, e os outros colegas que estão lá no hospital, exatamente para oferecer aquilo que é o mais pertinente para o paciente. Então a gente trabalha dessa forma. Isso, você vê quanta coisa interessante você comentou, né, sobre esse embate com o SUS, para que esse procedimento seja realizado, né? Vai sair muito mais barato. No final das contas, vai ser uma economia, né? Alguns dos ministérios, algumas das pessoas que estão lá no ministério estão entendendo isso. De custo-efetividade, de deshospitalização, não se tem leito para todos no Brasil. Então, o que acontece? A Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a SOBRICE, começou a fazer movimentos ativos há muitos anos, com incursões lá nas áreas de fomentos, nas áreas de conversar com o ministro da Saúde, de quem é, que faz, e você precisa conhecer os caminhos e dos papéis para que isso se realize. Então, também não é simples. E falando da questão dos tumores, eu falei do grupo do transplante, São José dos Campos é um exemplo exitoso, né, sobre transplante de fígado na Santa Casa de São José dos Campos. Quero aqui nomear o professor Carneiro, que foi o idealizador, junto com o professor Tamar Cópio e também com o Jorge Padilla e o André, e a incansável Dalila, a enfermeira. E hoje é o menor tempo em lista de transplante do Brasil, se não for sangue raro. Às vezes as pessoas falam, o Daniel conversou comigo isso, eu falei, nós estamos no meio de muitas estradas perigosas. Então, doadores falecidos, que as famílias ouviram em algum momento que tinham vontade de ser doadores, esse é o momento. Então, existe todo um acolhimento junto à família, pessoas psicólogas especializadas para o transplante. Então, isso é muito importante. Nós reduzimos boa parte dos tumores através de uma quimioterapia por dentro do vaso, que chega lá no tumor, para não deixar que ele cresça, senão o paciente sai da lista de transplante. Nós fazemos exatamente o contrário. A gente faz com que ele diminua, para aquele que não era elegível para o transplante, se torne elegível. Pode entrar numa fila de transplante. Uma hora dessa deve estar acontecendo lá no Pio 12, uma quimioembolização de um paciente que nós vimos na semana passada. Ou seja,
dentro de um ritual que não é do SUS, é um ritual criado por nós, colegas médicos, há muitos anos, onde depois de visto e passado no grupo da Santa Casa, que ele tem indicação, segunda-feira ele passa conosco, nós vimos toda a história do paciente, na segunda seguinte, ou seja, em 4 dias úteis, ele faz quimioembolização pelo SUS. Nenhum outro lugar do Brasil é assim. Às vezes a gente pensa, mas no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista, não. No INCA, não. São José dos Campos. São José dos Campos, Hospital Pio XII. Legal. E continuando, né, das doenças oncológicas, né, a hipertensão portal também tem. Ela é um assunto que muito pouca gente às vezes pensa na possibilidade. Às vezes é aquele paciente que fala que acordou um dia com uma dor na boca do estômago, mas bem na boca do estômago, que quase caminhou um pouquinho para o umbigo e que ele foi ao hospital, fez uma série de exames e não deu nada. Passa um tempo, esse paciente começa a ter, ou algum tempo, dependendo da gravidade, do nível da oclusão, começa a ter varizes no esôfago. Começa a desenvolver um pouquinho de inchaço na perna. Começa a notar que a barriga está um pouquinho maior. Às vezes isso é insidioso e ele nem percebe. Então, às vezes, a trombose portal está relacionado, principalmente agora, nós estamos vendo tromboses estranhas, muito está relacionado ao uso desses chips que são implantados e ninguém sabe o que tem lá dentro. Tanto que foi banido aí na sexta-feira passada, né? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes e Metabologia tem de parar com esse negócio de implante de chips, chip da beleza, Sim, em especial. Não é só a mulher que usa, o homem também usa. Medicações extras de testosterona, de todos os tipos, jeitos, importações e de qualquer forma. Então, pacientes masculinos também desenvolvem trombose venosa em locais muito estranhos. É no membro superior, é na veia intracraniana, não é como todo mundo pensa que é só na perna. Então nós estamos diante de uma situação onde tudo está valendo para ganhar, manter as aparências. muitas vezes acredito que a pessoa se nega a falar que tem um implante, né? Sem dúvida, não quer se expor, mas aí a gente, como bons, vamos dizer, investigadores, chega uma hora que começa a falar e não bate o lé com o cré. Aí você está sabendo que falta alguma coisa. E como nós não somos nem julgadores, nem delegados, nada, a gente precisa que dentro da confidencialidade o paciente traga o maior de informação para nós, né? Isso. Você tinha comentado, principalmente no mioma uterino, né? Aquelas embolizações, né? Essas bolinhas aqui, ó, Isso. que ajudam para aquelas mulheres sintomáticas, né? A gente não faz... Muitas mulheres têm mioma desde muito tempo, acompanham e não sentem nada. Perfeito. Não tem que fazer nada. No outro extremo é a paciente extremamente sintomática. É a que tem sangramento, anemia, fica tomando ferro na veia para poder superar tudo aquilo que perdeu com, às vezes, 20, 30 dias sangrando. Então, absenteísmo, né, no trabalho, não vai trabalhar porque não tem forças para isso. Isso impacta também na relação sexual, entre outras coisas. O aumento do volume abdominal, à medida que o mioma cresce, às vezes ele cresce de tal forma que o paciente não consegue usar uma roupa anterior que usava. Então, essas aí precisam de algum tipo de tratamento. Desde que eu comecei a fazer a embolização de mioma em 2003, só lembrando que a técnica foi descrita em 99, ou seja, menos de 4 anos nós já estávamos fazendo, não só no Brasil, como no Vale do Paraíba. O que acontece é que essa técnica precisa ver se ela vai ser útil para essa mulher. Quem vai decidir isso? O médico ou a médica da mulher, que é o ginecologista. E aí, em comum, eu só faço embolização com carta de próprio punho dos colegas ginecologistas. Perfeito. Porque assim é uma simbiose de que nós temos duas pessoas olhando para a mesma pessoa no centro da melhor decisão. Perfeito. Mas as embolizações, na verdade, não existem só para os miomas. O que mais que você utiliza de fazer uma embolização? Embolizações em sangramentos, por exemplo, no pós-operatório, como eu comentei previamente. Embolizações durante uma biópsia que tem um sangramento das artérias brônquicas, que é um sangramento grave, direto da aorta. Então, embolizações em áreas, por exemplo, de trauma e tiro,
às vezes a gente pode conservar o órgão. Eu tive uma situação há pouco tempo de um jovem que teve um acidente grave, muito grave, e que veio trazido de helicóptero do Águia, em risco iminente de morte, por sangramento em meio ao fígado. O fígado foi dilacerado. Depois, os colegas da cirurgia do trauma fizeram a laparotomia, a abertura da barriga, deram os pontos na onde tinham as áreas sangrantes externas, que conseguia se ver, e a gente faz um empacotamento. Eles fazem um empacotamento com compressas para aumentar a pressão e não ter sangramento. Então, era isso. Isso deve ter sido 2 da tarde, 2 para meia-noite, tocou meu telefone e eu fui para o hospital e o paciente continuava sangrando depois de 16 bolsas de sangue. E aí eu fiz então a arteriografia, que é por esse caminho aqui que eu falei da virilha. Eu Isso. caminhei até aonde tem a bifurcação entre o baço e o fígado, entrei e com um pouquinho dessa substância que vocês viram aqui, poderia ser essa, poderia ser uma menorzinha como essa, eu consegui estancar o sangramento do paciente. Então ele entrou a 0053 na mesa, eu me lembro bem porque eu escrevi na lousa. E aí ele estava com 8/4 de pressão. Branco, 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 feito sua camisa. E a partir daí que eu embolizei, já começou a melhorar o quê? Fechou a torneira do sangramento. E a partir disso, ele foi ganhando, o sangue passou a ficar dentro dele, não sangrava mais. É lógico que é uma medida de extremo estresse. Então eu fiquei lá por quase 1h30, 2 horas. E aí o paciente, para minha surpresa, até comentei com a minha esposa, a doutora Priscila Narras, que também é cirurgiã vascular. Eu cheguei em casa na segunda-feira passada, bastante impactado, porque eu estava vendo ele falar comigo, com traqueostomia e andando na UTI. Então, assim, a radiologia intervencionista, ela pode mudar o status quo do que está acontecendo. E eu achava que era só todo mundo falando, mas quando eu estive ali, eu notei que o negócio era transformador para aquele paciente. Exato. Isso é extremamente gratificante, né? Você fica num estado de êxtase, assim. Êxtase, De você isso. chegar para casa. Eu cheguei em casa depois 3 horas da manhã, quem disse que eu dormia? É. Então é um negócio, para nós que amamos o que fazemos, é uma Perfeito. situação maravilhosa. Muito legal, viu? Você comenta agora para mim, a gente já vai, daqui a pouco a gente vai ter que finalizar, né? Porque Sim, infelizmente sim. então, o acesso radial, o acesso temporal, né? Desculpe, o Femoral. acesso femoral, né? Isso foi Bom, nós podemos fazer o cateterismo por várias áreas. Podemos fazer aqui, pela radial esquerda, pela artéria radial direita, onde a gente vê o pulso, mas podemos fazer também pelas veias, pelas artérias femorais, na virilha, porque nos dá uma comodidade. Qual é a grande diferença? É que lá o paciente tem que ficar, pelo menos depois de um procedimento diagnóstico ou até de tratamento, de 4 a 6 horas imóvel, para evitar o hematoma, o sangramento, por aquele furinho que eu mostrei que a agulha é capaz de fazer. Então, uma ponta de uma agulha dessa pode mostrar esse furinho. Se o paciente estiver hipertenso, se ele tiver ter tomado anticoagulante, que às vezes você faz na urgência e você não consegue. Aqui você tem uma artéria mais superficial, de mais fácil controle, né? E que você pode fazer e o paciente depois pode andar. Que ele vai ficar aqui com um bracelete, com uma insuflação por um período, até que se possa tirar sem ter sangramento. Então, isso também faz rotatividade em hospital. A cardiologia intervencionista, que faz cateterismo e angioplastia, usa muito isso porque eles têm um volume muito maior que a gente. E existe, obviamente, algumas situações. Você não pode querer que um brasileiro que tem a média aí de 1,75 m, 78, 1,80 m, e pegar um alemão de 2,10 m. O catéter não vai chegar daqui até, por exemplo, junto aos rins. Então tem que ter catéteres especiais. E agora a população ficou maior, inclusive a brasileira. Então todas as empresas estão fazendo catéteres maiores. Os últimos eram de 125, agora já estão em 150.
caminhando para 175. Porque é a exigência do paciente, para Perfeito. poder servir o paciente. E a gente tem situações, por exemplo, para lhe mostrar aqui uma coisa que a pessoa às vezes pergunta, como é que você chega lá, né? Essa palavra é a Isso. melhor quando o paciente... E o que você vai carregar por dentro, né? Exato. Então, esse já é um catéter menor do que o anterior que eu lhes mostrei. Por quê? Eu consigo passar por dentro daquele catéter maior, um catéter menor ainda. A gente trabalha, a gente enrola os fios. Aqui nós estamos fazendo igual se estivesse lá no hospital. Então, aqui eu tenho a ponta desse catéter, que é um microcatéter, portanto, ele passa por dentro do que eu já estava lá. Então, se eu chegar até um local que eu queira, e nesse local que eu chegar, ele ainda... Vou botar aqui em cima da mesa. Isso vem para cá, isso vem para cá. Vocês vão ver que ele vai sair lá na ponta daquele azul. E quando lá ele chegar, lá, eu tenho, atrás desse catéter menor, um fio guia mais fino ainda. Esse fio guia mais fino, ele vai sair na ponta, porque ele é o guia. Tem que mandar mais um pouco o catéter, que nós não estamos aqui dentro do paciente com o soro e tudo mais, né? Mas ele tem que sair aqui nessa pontinha. Olha lá. Então, vocês estão vendo agora aqui, ó, que nesta ponta tem um fiozinho. Este fiozinho eu estou manipulando atrás de um outro catéter menor. Aqui é a final do catéter, onde eu mexo. E ele nos permite a gente, ó, andar e conseguir rodar e entrar dentro de um vaso bem pequeno, ó, de um vaso compatível com ele. E depois disso, esse microcatéter pode ser avançado e quando ele chega lá no local, você vai poder injetar, por exemplo, uma substância que possa diluir, tirar um coágulo ou entupir uma área sangrando. Então, essa é a grande vantagem de a gente fazer uma coisa coaxial. Então, eu tenho um microcatéter e um microguia que me permite... A gente usa uma coisinha que roda lá, mas dá para ver que ele está rodando aqui com o meu dedo, olha. Meu dedo roda Perfeito. aqui e roda lá dentro, ó. Perfeito. Então, isso aqui a gente chama de microcateterismo. É assim que a gente faz as embolizações, por exemplo, uterinas, de sangramento em vasos milimétricos. Essa é a grande coisa. A outra coisa que muitos perguntam é sobre a tal da... e o que é angioplastia? Porque eu fiz uma angioplastia. Coloquei um Colocou ou stent. não o stent? Então, aqui eu vou precisar do Dr. Otto só para ele poder pegar esse balãozinho aqui, ó. Esse balão é um balão grande para áreas periféricas. Ele tem 9 milímetros de diâmetro e 6 centímetros de extensão. Se você olhar, ó, por aqui eu uso esse material, que é um pressurizador. E eu consigo, através do contraste... Olha lá, ele saiu lá na ponta agora. Espera só um pouquinho. Pode molhar tudo aqui que não tem problema. A mesa é... Olha só o que acontece quando eu injeto, ó. O balão está se enchendo. E eu tenho aqui uma medida pressórica. Isso, tenta apertar, ó, Torota, para você ver. Tenta apertar. É duro. Então, ele faz uma força de Hércules, por exemplo, numa artéria que está cheia de cálcio. E aí a gente faz o quê? Quando você abre, faz a angioplastia, anjo é vaso, então é uma plástica do vaso. Depois que você faz isso, você pode, olha lá, eu consigo fazer o balão murchar. Isso. E ele tem 2 marquinhas radiopacas que eu sei a localização que ele está. Posteriormente, eu posso implantar um stent em uma área que necessitava e estava privado. Aqui nessa imagem acho que fica melhor. São vários tipos de stents. Esses stents são feitos, na sua grande maioria, de nitinol e eles são liberados quando a gente tira ele de uma área que o protege, porque ele foi feito para, quando tiver calor, ele se auto-expandir. Ele se expande Perfeito. pela memória térmica. E aí, como eu sei que o Dr. Otton gosta, eu trouxe um stent para poder liberar na mão dele. Aqui, ó. Então, depois de passado o fio guia fica sempre à frente desse catéter. E toda essa área que está aí um pouco alaranjada, que eu imagino que está pegando, é o stent encapado. Aqui é o liberador do stent, ó. Tá pedindo, ó, retire para liberá-lo.
E no momento em que esse fio guia está lá na frente, ele está através da lesão que estava o estreitamento. Eu consigo começar a liberar. Olha só. Olha o stent liberando, ó. Está desencapando e ele está sendo liberado para o tamanho que ele foi criado, ó. E eu estou fazendo aqui com o meu dedo, através da perna do paciente na artéria femoral, até a última marquinha. A partir daí, ó, o stent está liberado. E ele fica preso exatamente na área que estava o estreitamento. Então, o stent fica aqui, ó. E isso daqui é só um sistema de entrega, então ele já perdeu a sua função. Então, isso depende do local, do tamanho e, principalmente, você vai ter, em algumas situações, a necessidade de utilizar um dispositivo que possa nos ajudar, por exemplo, a fazer a liberação de uma mola. Eu vou tirar esse daqui agora. Isso. Então, se eu tenho uma molinha, eu posso liberá-la e essa molinha que está aqui, ó, ela solta, esse é um ganchinho, ó. Então, o que que eu uso essa agulha aqui, ó? Ao invés da mola, eu punciono, por exemplo, um câncer de mama suspeito. Quando eu ponho esse lá dentro, você vê que ele tem uma trava aqui, ó, tem um ganchinho, Perfeito. eu coloco lá dentro, depois eu tiro isso. Eu traciono, ele fica dentro do câncer da mama. Através da pele, a gente bota aqui um ganchinho e vai para a sala de cirurgia. O cirurgião abre em cima disso daqui e faz a operação. Como é metal, isso é visível tanto no ultrassom ou arco cirúrgico dentro da sala. Ele faz uma exposição, ele ou ela, e vai conseguir, isso aqui fica enterrado dentro do tumor. Não é mais achismo. Não, porque muitos pacientes fazem o que a gente chama de neoadjuvância. Faz a quimioterapia antes da cirurgia para melhorar e depois opera. Se não tiver um Perfeito. marcador lá dentro, quem disse que acha o tumor? Exatamente. Ele pode ter reduzido a tanto, né? Então, isso também é uma forma de a gente ajudar, principalmente também com alto nível de doenças de câncer, né? Que a gente tem. Então, isso é um pouco do legal. nosso arsenal do que a gente faz no dia a dia. É muito interessante que todo mundo já ouviu falar de stent, né? Alguém na família já colocou stent. É. E não tem ideia do que seja um stent, né? E a alta tecnologia envolvida, diferente dos cardiológicos que têm que ser mais rígidos, os nossos, eles são bastante flexíveis, os periféricos, né, que a gente chama. Ó, eles fazem curvas, né, sem estarem... E as pontas deles, normalmente, são sempre marcadas ou com tântalo ou com ouro 118. O stent não é só para aplicação dele, não é só para coronária. Não, para todos né? os Não lugares. é só para quem está com obstrução na coronária, com alto risco de infarto, né? Sim. O stent também é usado em outras A gente usa, por localizações, exemplo, né? na via biliar, do paciente que tem uma Sim. neoplasia maligna e que não é de indicação cirúrgica, a gente não quer que o paciente fique ictérico. Então, a gente bota um stent, é um stent também metálico, definitivo, para pensar no conforto do paciente. Para esse Perfeito. paciente, de repente, ir para uma terapia paliativa, que não... Paliativo não significa que jogou a toalha, que não tem mais o que fazer. Ao contrário, é dar conforto, é dar acolhimento, fazer com que o paciente passe por essa situação dentro do mais próximo do ideal dele. O ideal era não ter a doença, mas isso não é uma sentença de morte. E a gente tem essas possibilidades, os drenos, a gente troca, a gente dilata, a gente lava. Então, todos os nossos pacientes têm os nossos contatos. E a gente está cada vez mais fazendo isso na academia médica, né? Nas escolas de medicina. É para formar novos radiologistas intervencionistas? Não. É para serem melhores médicos e médicas. Lógico. Esse é o objetivo. Que prazer ouvir essas suas explicações, essa aula. Dava para a gente ficar o dia inteiro aqui comentando sobre isso, né? Mas, Ricardo, a gente tem o nosso tempo aqui um pouco limitado, né? Sim. Quero já te agradecer muito, viu? Isso aí é muito, muito legal. Para quem não tinha noção do que vem a ser isso, né? Saber que Existe, né? existe essas coisas e elas vieram para ajudar e muito, né? Então, esse processo de envelhecimento da nossa
população, todo mundo procurando a longevidade, né? Então, é o que a gente quer, né? Que as pessoas envelheçam, mas envelheçam com Saúde. saúde, Com né? saúde, é. É isso. Eu vou pedir para você, Ricardo, você finalize, Sim. se você queira dar algum conselho, o que você quiser. Bom, eu vou dizer a vocês que nos assistem, eh, seja o público leigo, como o público leigo lê muito hoje, quando chega aos nossos atendimentos já estão muito bem sabendo o que é a técnica minimamente invasiva, ou pelo menos tem uma noção, e aos colegas médicos e médicas, de que quando nós estamos associados e juntos, é sempre muito melhor a forma de tratar o doente. Ele no centro das decisões, porque tem o direito e o livre-arbítrio de dizer quero ou não quero. Nós médicos somos orientadores, facilitadores e com expertise cada um na sua área, mas trabalhando juntos de maneira transdisciplinar, multidisciplinar, sempre nós teremos a chance maior de errar menos e favorecer mais ao doente. Por isso que eu gosto muito de estar sempre junto com os colegas, em sessões clínicas, em discussões, para que a gente possa fazer sempre o melhor, da forma com que a gente gostaria que fizesse para com os nossos pais, filhos e toda a família. Muito obrigado. Doutor Ricardo, agradeço muito a sua presença, aprendi muito também, viu? E agradeço e vamos ter mais oportunidades de estarmos falando sobre essa área, né? Muito obrigado, ficamos por aqui com o nosso Fala Doutor, até a próxima. Muito obrigado.